implementação e historicidade nas políticas públicas e do trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Sul. A educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Sul conta no ano de 2020 com 42 campos, distribuídos entre 3 institutos federais, ofertando um total de 729 cursos entre ensino médio e pós-graduação, assim como uma oferta em educação à distância e na esfera estadual, possibilita o acesso a aproximadamente 216 cursos distribuídos em 165 escolas. Entretanto, por trás deste amplo conjunto educacional, há uma longa trajetória que remonta à história do Brasil. Suba a bordo e sinta-se convidado a fazer essa viagem conosco, navegando através do tempo. Iniciamos nossa história com a vinda dos jesuítas, que se instalaram na região noroeste da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre os séculos XVI e XVII. Ao aqui chegarem, instruíram as primeiras reduções na região noroeste. Portanto, um projeto educacional que objetivava a conversão e a conquista espiritual, ao mesmo tempo em que avançavam no propósito de catequizar os índios e instituir escolas, legitimavam e tornavam impostos os valores cristãos e a cultura portuguesa, lançando as bases para a colonização e a ação exploratória da metrópole. No Rádio Studiorum, foi preciso contar também com oficinas de artes mecânicas para fabricar as manufaturas essenciais a fim de garantir o desenvolvimento local, já que não existiam profissionais qualificados para esse tipo de trabalho. Prosperando economicamente e realizando sua missão, os jesuítas conseguiram educar os indígenas para o trabalho e chegaram ao ponto de manter diversas e distintas oficinas, conseguindo até construir os sinos das igrejas, configurando-se assim o início da educação profissional, por meio de uma rede regulada pelo Rádio Studiorum. Navegando por águas marcadas por fortes correntezas, tempestades e trovoadas, os jesuítas encontraram grandes dificuldades. E entre estas, em meados do século XVIII, com a imposição de Marquês do Pombal, tiveram seu modelo educacional interrompido, gerando uma ruptura na educação brasileira, com a desvinculação das características ligadas à Igreja, interrompendo também o desenvolvimento do parco processo de industrialização da colônia. Com a chegada da família real, em 1808, o príncipe regente de Portugal reiniciou o processo de desenvolvimento industrial, inaugurando uma nova era para o setor de aprendizagem profissional, dando maior destaque ao ensino superior. Este processo está ligado ao fato de que as relações escravistas vivenciadas no solo brasileiro associaram o trabalho ao escravo, entendendo o ato de trabalhar como uma atividade imprópria ao cidadão de bem. O encerramento do período colonial não representou uma mudança radical no campo social. Entretanto, o Império exigiu trabalhadores que movimentassem os aspectos burocráticos, produtivos e sociais, fazendo-se necessária a instrução profissional. A fim de superar o amplo analfabetismo, realizou-se um projeto educacional que aliava a alfabetização e o trabalho no âmbito da instrução. Entretanto, esse projeto visava uma pequena parcela da população, vindo a excluir as mulheres, indígenas, negros, mulatos, entre outros. Em relação à província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, é preciso destacar que durante os anos de 1835 a 1845, pouco ou nada se fez a respeito da educação, em função da Revolução Farroupilha, assim como em 1864 a 1870, com a Guerra do Paraguai. Ao final do período imperial, é possível perceber um considerável crescimento na quantidade de escolas, sendo, entre outras, na área da agricultura, do comércio e do ensino secundário, além de asilos, a Escola de Aprendizes Marinheiros, a Escola de Tiro e a Escola do Arsenal de Guerra. A mudança de império para a república constitui-se um conjunto de fatos com muitos impactos. Com o fim da escravidão, entre outras transformações sociais,
Foi destinada à escola uma atuação como mediadora na relação entre o governo e o povo, por meio da educação formal, acesso ao conhecimento e, em específico, na educação profissional, o acesso ao trabalho. Deste modo, a educação profissional se apresentou útil, principalmente na superação dos entraves relativos ao modelo econômico e à exploração da mão de obra, na transição do período da escravidão para o trabalho assalariado. Os governantes investiam em discursos promovendo os trabalhadores, incentivando a realização do ensino técnico e divulgando investimentos na rede educacional voltada à industrialização. Os primeiros 30 anos do século XX foram profícuos em proposições para a educação profissional, embora as ações realizadas fossem majoritariamente voltadas à esfera particular em comparação à esfera pública. Entretanto, no ano de 1909, o presidente Nilo Peçanha assinou o Decreto 7.566, prevendo a abertura de 19 escolas de aprendizes e artífices, sendo o propalado início da rede de educação profissional no país. Cabe destacar que este decreto se refere ao ensino industrial, sendo esta uma das áreas da educação profissional e tecnológica. Nesse processo, inicialmente, o Estado não foi contemplado com nenhuma dessas escolas, contribuindo para intensificar a divisão existente entre uma educação para os trabalhadores e a educação das elites. O período de 1930 a 1940 ficou a cargo da publicação das leis que organizaram a educação profissional formal. Porém, em seu entorno, o mundo do trabalho caminhou a passos largos no sentido de se aproximar do mercado industrial mundial. Nesse sentido, a República fez um movimento de rearticulação nacional, que, embora lento, veio a consolidar um projeto de progresso associado à intensificação da industrialização, de desenvolvimento e democratização. O ensino industrial desenvolveu-se confundido com a educação profissional e tecnológica. Não havia educação para o trabalho, havia educação para a indústria, prioritariamente. A educação profissional revelou-se fortemente marcada pela dualidade de um sistema voltado para as elites e outro para classes populares. A não equivalência entre os cursos secundários e os técnicos expressava essa distinção social, mediada pela educação. Com a industrialização crescente, a dualidade estava mantida. Acentuou-se, porém, sua função de preparar as pessoas para o ingresso no mercado de trabalho, fazendo predominar sua função profissionalizante, em permanente tensão com a função propedêutica. Entre as décadas de 1950 a 1970, o desenvolvimento veio atender à necessidade de expandir e financiar a educação profissional e tecnológica para os gaúchos. A oferta de educação para o trabalho acontecia em escolas públicas, em acordo com as características econômicas e produtivas postas em relevo: agricultura, indústria e comércio. Entretanto, na educação básica, tanto em referência à alfabetização quanto à conclusão e manutenção na escola, resultava precária, e havia demandas quanto à reconfiguração da oferta de educação básica para manter os estudantes na escola até concluir esta etapa e garantir sua efetiva alfabetização. Na década de 1970, especificamente no plano da educação pública, acirraram-se as exigências de a escola reforçar a preparação rápida de trabalhadores. Paralelamente, outras estratégias para compatibilizar os objetivos da escola e os do capital foram a privatização das instituições educacionais e o aumento da avaliação externa da educação e da escola, desarticulando os coletivos de professores, de estudantes e as comunidades. Evidenciaram-se ainda, com base na Lei 5.692 de 1971, alterações nos cursos técnico-industriais e nas escolas federais. Após a promulgação da lei, foram desativados os cursos industriais, os chamados ginásios industriais, transformados em escolas técnicas federais ou em centros federais de educação tecnológica. No período de redemocratização do país, a educação volta a ser pauta, momento de rearticulação dos debates, das propostas e de conciliar esforços para uma educação, assim como a República, democrática. A redemocratização retomou a importância das escolas técnicas e dos centros federais, não sem antes haver grandes debates. Nesse processo, os conservadores destacavam o custo alto do financiamento e o fato de não atenderem às demandas do mercado de trabalho,
tornando-se cursos propedêuticos para acesso ao ensino superior. Os representantes do campo progressista destacavam uma maior concentração de recursos públicos em instituições que serviam os interesses dos grandes empresários, com atendimento seletivo e restrito à população. A discussão resultou em ganho aparente aos conservadores, tendo em vista as ameaças de finalização do projeto de educação profissional sob a forma de uma transferência aos sistemas estaduais e privados de ensino. O destaque da década de 1990 ficou a cargo da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, ainda em vigor. Esta lei apresenta no seu conteúdo um modelo de ensino médio que passa a constituir a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, um aprofundamento do ensino fundamental que possibilita aos que concluírem o curso o acesso ao ensino superior. Nesse modelo de ensino médio, envidaram-se modificações em toda a educação, inclusive na educação profissional, com a sua regulamentação, que altera a concepção de cursos técnicos e a consolidação de cursos superiores de tecnologia. Agora olhemos o mapa, a fim de acompanharmos o crescimento da estrutura da educação profissional, trazendo cada vez mais e maiores possibilidades para navegarmos neste grande mar. Ao tratarmos dos desdobramentos tidos a partir dos anos 2000, é preciso marcar as transformações vivenciadas com a posse da Presidência da República, no início de 2003, quando houve, então, o Pacto pela Valorização da Educação Profissional e Tecnológica, entendendo-a como uma política pública, apontando para o movimento de expansão da rede federal. Chegamos ao ponto de partida e, como já foi dito, encontra-se uma estrutura que conta com 3 institutos federais, alcançando a marca de 42 campus e 729 cursos. Soma-se a isso uma oferta de aproximadamente 165 escolas, ofertando 265 cursos técnicos estaduais. Vejamos agora o desenvolvimento das políticas públicas federais que fundamentaram a constituição desse cenário atual, com maior destaque para aquelas tidas a partir do novo milênio. Chega-se ao presente com uma rede federal de educação profissional e tecnológica e agora, de fato e de direito, se pode falar em rede, composta por proposta pedagógica, características institucionais, currículo, objetivos, gerenciamento, regulação e financiamento afins. Uma rede cuja centralidade é a educação dos trabalhadores. E após nossa viagem através do desenvolvimento da educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Sul, destacamos alguns movimentos de sentidos para aportarmos e seguirmos nossos estudos e pesquisas em solo firme. Reiteramos que a gênese histórica da educação profissional é o trabalho realizado pelos jesuítas, os quais dominaram o cenário educacional e cultural por 2 séculos e meio. Desse tempo para cá, verifica-se uma concepção de educação atrelada a 3 características centrais, sendo elas o assistencialismo, a exaltação da vocação, das habilidades e das competências e a aproximação e afastamento em movimentos contínuos com o ensino médio. Salientamos, por fim, que o ponto alto dessa história é a criação da rede federal, nosso porto e, por isso, ponto de partida para novas viagens. Sinta-se convidado a nos acompanhar.